declaramos abertos os trabalhos, composição da mesa representando o prefeito, secretário adjunto geral de governo, Gelson Guarda. Vereador Rafael Fleck, o senhor gostaria de compor a mesa? Agradece, mas está aqui presente. Representando o DEMAI, Napoleão Zetterman, assessor especial para assuntos externos, por favor. Sandra Darui, coordenadora do SIMPA. Edson Zomar, também representando o SIMPA. As inscrições estão abertas. São 10 inscrições, 5 a favor, 5 contra, elas já estão abertas. Vamos iniciar, então, passando a palavra para o representante do governo, Gelson Guarda. Meu boa noite, senhores e senhoras. Prazer estar aqui, representando a Prefeitura Municipal, o prefeito Sebastião Melo, né, e mais uma vez poder, né, numa noite melhor, né, fria, que nós poderíamos estar em casa descansando, conversar com a comunidade. Esse governo é pautado justamente pela pauta comunidade. Estamos presentes em todos os bairros, né, em todas as vilas, e certamente neste tema que é discutido, nós gostaríamos de ouvir e de transmitir o benefício do que está sendo proposto pelo governo, pelo DEMAI. Uma boa noite a todos, bom trabalho, né? Meu agradecimento à vereadora Lescano, vereador Fleck, Isabel, Edson, Luiz e o Napoleão, que estão aqui na mesa. Bom trabalho a todos. Obrigada. Lembrando que quem está nos representando do SIMPA é a Sandra Darui. Isto? Tá. Sandra e Edson Zomar. Agora iremos passar para a apresentação do DEMAI, Napoleão representando o DEMAI. Obrigado, vereador. Se me permitem ficar um pouquinho mais à direita aqui para poder enxergar os slides. Primeiramente, eu cumprimento a mesa, a vereadora Mariana, também os demais vereadores presentes, cumprimento também o secretário Gelson, representando o governo, e os demais membros da mesa e os presentes aqui. Vamos à apresentação. Boa, obrigado pela dica. Vamos direto ali para os... um pouco mais aí no contexto. Bom, o nosso desejo, eu sou Napoleão Zetterman, venho representar o DEMAI a fim de oferecer informações que possam ajudar no debate. Aqui a gente já inicia com um contexto em que o projeto de concessão chega ao DEMAI. O contexto é o Marco Legal do Saneamento, a Lei Federal 14.026 de 2020. Ela estabeleceu metas para que até 2033 a gente alcance 99% da população atendida com água potável e 90% da população atendida com tratamento de esgoto. Essas são as principais metas a serem alcançadas pelo município em termos de saneamento. Próximo. Agora também existem metas intermediárias, que são metas quantitativas de redução de perdas na distribuição de água e metas quantitativas de não intermitência no abastecimento de água e também metas de melhorias nos processos de tratamento. Se nós não atendermos essas metas até 2033, o município poderá ter restrição de acesso a recursos públicos federais e financiamentos. Qual é o cenário de Porto Alegre? Porto Alegre hoje vive isso, abastecimento de água, nós atendemos 99%, ou seja, hoje já em 2025 estamos de parabéns, porque atendemos essa meta de abastecimento de água. Porém, algumas metas precisam ser melhoradas ainda no abastecimento de água, como as perdas e a intermitência, ou seja, a falta de água. Já tratamento de esgoto, nós temos quase 53%, o que não atinge a meta de 90% estabelecida pelo marco do saneamento. Então, precisamos melhorar bastante nesse sentido.
Existem duas tabelas que eu gostaria de apresentar para vocês que representam bem o desafio que nós temos pela frente. Eu gostaria que vocês olhassem para essa linha vermelha aqui, onde diz esgoto. Em 2015, o Plano Municipal de Saneamento Básico nos orientou, nos identificou que nós teríamos que investir 1,7 bilhão em saneamento para que a gente tivesse as condições ideais. Se nós trouxéssemos ao valor de 2025, isso representaria hoje 3,5 bilhões a serem investidos em esgotamento. O próximo, por favor. Essa segunda tabela mostra o que de fato acontece. Aquilo era o previsto, o necessário. E o que de fato acontece? De novo, na linha vermelha, esgotamento. O valor total investido de 2015 até 2023 foi de 192 milhões em esgotamento, ou seja, 21 milhões anuais em média. Podemos passar mais um. Isso significa que se a gente precisa de 3 bilhões de investimento e o DEMAI todo, investindo em água, esgoto e saneamento, investe 100 milhões anos, se nós direcionássemos todos esses recursos apenas para o esgotamento, nós precisaríamos de 30 anos para alcançar essa meta. Próximo. Então, e a concessão? Então, falando sobre a concessão, esse é um instrumento, essa é a ferramenta, esse é o contrato administrativo que foi pensado para a gente poder alcançar essa meta. O próximo. Aqui a gente encontra a concessão de serviços sendo largamente utilizada no país. Nós temos vários estados com diversos gestores, diversas orientações políticas, aplicando esse contrato de concessão, que mostra que é uma ferramenta que serve muito ao interesse público, às políticas públicas. Olha só, Casal, Alagoas, MDB, SEDAI no Rio de Janeiro, PL, CAGES no Ceará, PT, CAESA no Amapá, PDT, próximo. Em Roraima, União, no Piauí, PT, em Pernambuco, PSD, no Espírito Santo, PSB. Todas empresas e órgãos públicos e entidades que utilizaram a concessão como meio de alcançar as metas do marco regulatório. Agora aqui, diferença entre concessão e privatização. Essa é, às vezes, uma dúvida que surge, então a gente quer trazer um pouco de informação quanto a isso. O que é a concessão? A contratação é um contrato que entrega por um tempo a execução de obras e prestação de serviços, por um tempo. Depois ele volta de novo para o município. O que é a privatização? É a venda, é a transferência permanente do ativo público. E de quem são os bens? Essa é uma dúvida que também surge. Os bens, no caso de concessão, que é o nosso caso, eles são do município. Eles estão à disposição do privado para executar os serviços que ele tem que fazer e, ao final, os bens retornam para o município, inclusive com as melhorias. Já na privatização, pertence à iniciativa privada. Agora, quem fiscaliza? No caso de concessão, município e agência reguladora. No caso de privatização, apenas a agência reguladora. Qual a diferença? O município está presente, fazendo a fiscalização. Ele tem acesso à concessionária, ele tem acesso ao contrato e ele pode aplicar as sanções que são necessárias. Exemplos de concessão: SEDAI, Sanepar, Compesa e o DEMAI, no nosso caso. De privatização, temos a CE, a Sulgás, a Corsan e a Sabesp. O próximo, por favor. Exemplos de concessão aqui em Porto Alegre. Temos a iluminação pública, aqui temos fotos de antes e depois, a gente vê a melhoria. O próximo. Aqui também abrigos de ônibus, antes e depois, mais qualificados e conservados. E concessão de serviço. Quais são as premissas que a gente buscou nesse projeto?
Primeiro, manutenção de todos os servidores. A captação de tratamento de água permanece no DEMAI. O atendimento ao marco do saneamento é obrigação da concessionária. Investimentos e atendimento às áreas vulneráveis do município. Fiscalização dos serviços pelo município, como a gente falou. E os recursos de outorga, aqueles que vierem da licitação, serão reinvestidos nos serviços do DEMAI, de forma a gente poder receber esses recursos e aplicar nas áreas que ainda ficaram com o DEMAI. Próximo. E o projeto de lei? Bom, só um destaque, a Lei Federal 9.074, ela dispensa a necessidade de lei autorizativa para concessão de saneamento básico. Ocorre que o governo entendeu que era importante ampliar o debate com os representantes eleitos da população. Por isso chegamos aqui, para que a gente possa demonstrar os limites que foram apresentados pelo próprio Executivo. Próximo. A lei é curta e simples, ela tem apenas 4 artigos, e a gente vai passar pelo que é especial em cada um deles. O primeiro artigo, o parágrafo único merece atenção. Não serão suscetíveis de concessão os serviços de captação e tratamento de água bruta. Ou seja, é apenas distribuição de água e esgotamento sanitário. Captação e tratamento de água bruta permanecem no DEMAI. Esse é o artigo 1º. O 2. Aí, a concessão de serviço público de saneamento não acarretará extinção de cargos públicos ou prejuízo à estabilidade. Esse foi uma premissa estabelecida pelo Executivo para que o quadro do DEMAI fosse totalmente preservado. E o artigo 3º, os recursos arrecadados nas licitações, que foi o que a gente falou agora há pouco, reverterão para modicidade tarifária, investimentos, melhorias, manutenção e operação de serviços de saneamento, em especial drenagem. O artigo 4 apenas reflete em outras leis os artigos anteriores. Próximo. Os próximos passos. Nós estamos aqui, protocolo e apreciação do projeto de lei. Temos ainda a retomada dos estudos de estruturação, consultas e audiências públicas sobre o projeto, em que a gente discutirá o projeto, discutirá as obrigações do projeto, teremos análise do Tribunal de Contas, a publicação do edital e a assinatura do contrato. Essas são as próximas etapas. Muito bem. Então, espero que as informações possam contribuir para um debate qualificado. Obrigado. Obrigada. Agora iremos passar de pronto para 15 minutos para a Sandra, representando o Simpa. Também vou ficar aqui na direita, aqui para vocês enxergarem melhor e eu poder mostrar as coisas. Bom, eu sou a Sandra, eu sou servidora há 23 anos da Prefeitura Municipal, e uma das coisas que a gente acha, saúdo todos e todas aqui, em especial, né, a grande Glória, a comunidade que veio aqui. Eu conheci a Catilcia hoje, que é da Associação dos Moradores da Cascata, né, fiquei muito feliz que eles vieram, e convido vocês, nós temos uma urna ali para quem é contra o projeto, e estou vendo várias pessoas com nossos adesivos, que se não votaram ainda votem, aí nós temos um plebiscito, e quem é a favor também vote. O plebiscito é isso, é um momento democrático que a gente tem, que, na verdade, a Prefeitura deveria estar possibilitando para que as pessoas escolhessem o que elas realmente querem fazer. Tá, aí eu gostaria, então, dando início assim, à nossa apresentação, eu vou mostrar por que a gente está defendendo que não se deve fazer essa concessão. Pode passar o seguinte. Nós temos uma frente, né, que está congregando várias entidades e que está levantando essa luta também. Não é só nós, servidores do DEMAI, nem o Simpa, mas nós temos uma frente popular na cidade inteira. Então, na verdade, a justificativa do projeto não é técnica. Nós, servidores do DEMAI, somos contra o projeto. Tá? E por quê? Porque, na verdade, é uma decisão política, que está vendo das últimas 3 gestões municipais, né, porque quer fazer a privatização. E quando eles dizem que, na verdade, ele é um contrato, eu concordo, é um contrato.
É um grande contrato. E que, se der errado, vai causar muito prejuízo. Por quê? E eu vou dar exemplo de um contrato que deu errado. Tá? Vocês não tá demorando mais para o pessoal nosso, da manutenção de água, vir aqui para fazer quando vocês chamam? Mas ele não tem cavalete. Isto, tá? Pois é. Sabe o que deu errado? Esse contrato. E hoje eu fiquei sabendo que outro contrato está sem empenho, o contrato de repavimentação. Vai aumentar o número de cavaletes. Faz desde maio que o contrato, não, é um contrato só do DEMAI, que faz manutenção de rede de água, cavalete, quadro, tal. Deu problema e vocês estão sentindo isso aqui, tá? E nós estamos tendo que produzir mais água por causa desse contrato. Então, imagine se der um contrato que nós vamos assinar por 35 anos. Se esse contrato der errado, tá? Então, é isso aí, ninguém não, só as crianças. Tá? E nós vamos estar trabalhando mais no DEMAI. Tá? E quem vai estar trabalhando não conhece como é que funciona, tá? Então, é um risco financeiro muito grande, tá? Porque não tem reversão desses contratos. Se reverte, é feita outra concessão, porque nenhum de nós vai estar aqui. Tá? O DEMAI está com 1.000 funcionários, né? Daqui a 35 anos vai ter que 100 funcionários. Não, nós vamos estar aqui para fazer isso. Vai continuar sendo feita a concessão. E incerteza de investimento. Tá? Esses recursos vão ser direcionados realmente para a drenagem? Será que a gente não precisa redirecionar para que vocês tenham água e não falte água para vocês? Eu acho que sim, tá? Pode passar o seguinte. Então, aí tem aqui que a gente diz, a gente sempre cita as experiências e vocês sabem de cor uma experiência que deu errado, muito errado. Equatorial, CE Equatorial. Quem é que está contente com a CE Equatorial? Ninguém está contente. Deu muito errado, tá? Mas a gente tem, assim, tem uma experiência de saneamento municipal que foi Uruguaiana. Perguntem para alguém de Uruguaiana se está feliz com a BRK ambiental em Uruguaiana. Ninguém está. E não cumpriram nenhuma das metas, tá? A mesma coisa, Manaus. Manaus é quase já 20 anos de concessão. Sabe quanto é o percentual de esgotamento sanitário em Manaus? 20%. E a EGEA é a mesma que quer comprar o DEMAI. 20%, 20 anos de concessão. Tá? O DEMAI já tem capacidade para tratar 80%, e se a gente considerar a solução primária, que é fossa e filtro, que é tratamento, já tem 78% de esgoto tratado em Porto Alegre. Tá? Pode passar o próximo. Então, tem exemplo no Brasil, no mundo eu não vou citar, se vocês quiserem para olhar. E se fosse tão bom essas empresas ali, elas tinham mudado o nome delas. Aí tem um monte de gente que não sabe que a CE foi privatizada e que nem que a Corsã foi privatizada. Na verdade, o nome delas é Equatorial, agora é a EGEA, e elas são privadas. Tá? Pode passar. Outro problema que vocês têm, tudo bem, então terceirizamos, né, tal, que a concessão é uma terceirização bem grande, né? E aí, o que vocês veem? Problema na coleta do lixo. Teve vários problemas, 2023, 2024, todo mundo enfrentou isso aqui, e não foi só na zona de vocês, foi em toda a zona, toda Porto Alegre. Onde tem container, onde não tem, a coleta. E outro que vocês têm, que nós temos dentro do DEMAI, leitura de hidrômetros. Desde 2014 ela foi terceirizada. E a gente, assim, está difícil, cada contrato que vem a gente não consegue cobrar, eles não conseguem cumprir. E quem é que sofre? Vocês que pagam a conta. E nós, funcionários, que temos que ir atrás das coisas que eles fazem errado. Tá? Pode passar a próxima. Saneamento é um problema em Porto Alegre, não é um problema. Nós também, funcionários do DEMAI, queremos atingir o marco legal. Nós também, nosso objetivo está escrito no Plano Municipal de Saneamento Básico, que nós fizemos, mas o problema é de gestão. Coincide o problema de investimento, até 2012, nós investimos mais de 200 milhões por ano. O que aconteceu? Eu, Sandra, funcionária do DEMAI, não quero investir, eu e meus colegas? Não, tem um problema de gestão. Quer dizer, se freou muito nos últimos 8 anos investimento em esgotamento sanitário, muito. Vocês podem olhar aqui, não vou esmiuçar números, mas depois eu vou mostrar para vocês que realmente precisa de muito dinheiro para esgotamento sanitário. Pode passar. Então, por que eu estou dizendo que é gestão? Porque em 2023, naquele ano que teve enchente em setembro, novembro, ao invés do prefeito e do ex-diretor Maurício estarem resolvendo os problemas do DEMAI, estavam apresentando a mesma concessão que estão apresentando agora. Indo dentro do DEMAI, indo dentro de outros organismos, apresentando. O que aconteceu em 2023, então, ao invés de eles fazerem o trabalho deles, que era gerir o DEMAI, eles estavam apresentando isso. 2024, alagou a cidade. E o que aconteceu? Desmonte sem precedente dos serviços públicos levou Porto Alegre ao colapso. Todo mundo ficou sem água aqui, não ficou? Ficou no verão de 2024 e ficou quando deu a enchente.
tá? E 2025, o que aconteceu? Agora, de 14 de julho, o Tribunal de Contas está falando tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. O Tribunal de Contas imputou várias pessoas por não terem feito o papel deles. Ao invés de gerir, querem vender. É isso, tá? Pode passar. E outra realidade que nunca tinha acontecido no DEMAI, nos meus 20 anos de DEMAI, eu tenho 23 de prefeitura, trabalhando no DMLU também, o DEMAI está sendo alvo de CPI. Tem uma CPI ocorrendo na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque tem um desmonte, que é isso que a gente denuncia há 8 anos. O DEMAI está sendo desmontado, de propósito, tá? Então, o que aconteceu? O mesmo diretor que tinha que estar fazendo as coisas, tá? O que aconteceu com ele? Um deles foi alvo de propina, está lá respondendo pela CPI. E o outro saiu do DEMAI, 2 meses depois estava trabalhando na EGEA. Não pode. Não pode, tá? Isso não pode. E outro, um gerente nosso de licitações, que era CC, foi pego em casa com R$145 mil. Quem de vocês já teve esse dinheiro na mão ou guardou ele em casa? Ninguém, entendeu? E todos eles são indicados pelo prefeito, pelo atual prefeito que se reelegeu. Pode passar o seguinte. Na realidade, aqui, ó, o Tribunal de Contas, esse mesmo aqui, ó, tais circunstâncias denotam pleno conhecimento do prefeito municipal sobre a situação de fragilidade do DEMAI. A gente não está bem. Eu não venho aqui dizer que a gente está bem, eu venho dizer que a gente precisa que olhem para nós e devolvam a nossa autonomia. É isso que eu quero dizer, tá? Então, ele tinha pleno direito de que era um serviço essencial e que a falta e reposição de pessoal causou impactos diretos na prestação de serviços de vocês, tá? Pode passar. Só naquele programa o DEMAI investiu 1,5 bilhões. Então, é mentira quando dizem que o DEMAI não tem capacidade. Pode passar. Então, eles dizem que é 10 bilhões. E nós questionamos esse valor. Tá? Por quê? Porque eles pegaram o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015, que tinha que ser atualizado, não foi, e esqueceram que o DEMAI fez um monte de coisa durante esse tempo, e que o DEMAI já tem dinheiro captado para fazer várias coisas. Pode passar o seguinte. Na água, que vai impactar diretamente vocês aqui, Belém Velho, Glória e Cascata, a gente tem o novo sistema da Ponta do Arado, que, pelo projeto deles, não está pronto, né? E se ficar pronto, eles podem conceder iniciativa privada. Então, é mentira quando diz que distribuição de água e tratamento não pode. O que é novo, que vai vir depois da concessão, pode. E esse é o que vai beneficiar diretamente vocês, tá? Então, já está em andamento para a água, que eles disseram que era 900 milhões, mas já tem 340 milhões para a Ponta do Arado, que é vocês aqui. São João, também na Zona Norte, tem 84 milhões, e mais outros que foram feitos todos no PAC, nesse PAC da Caixa Econômica Federal. Pode passar. Esgotamento sanitário, sim, precisamos muito, nós temos que construir muita rede, nós temos que ampliar a capacidade de tratamento da Zona Norte, aqui na Zona Sul não, nós temos que fazer rede para conduzir para a Ete Serraria, né? Vocês têm 2 lados que vocês contribuem, né? Vocês estão bem no alto, né? Que vai um pouco de esgoto vai para um lado, o outro vai para o outro, mas o DEMAI já tem 120 milhões lá para o sistema do Humaitá Anchieta, que é a Ete Navegantes, tá? Então, esse realmente, o DEMAI precisa investir muito. Só que nos últimos anos, não investiram quase nada em esgoto, tá? Isso é de propósito, tá? Pode passar o seguinte. Drenagem, tem muitos recursos também, que tem que ser empregados aqui, mas já tem captado 2 bilhões para onde alagou, lá no Sarandi, e mais 1 bilhão, tá, para as estações daquelas que alagaram o centro, o Sarandi, para aquelas estações as casas de bomba que vocês conhecem. Tá? Então, já tem, dos 4 a 6 bilhões, já tem 3 bilhões destinados para o DEMAI. Tá? Pode passar o seguinte. E, se vocês quiserem, depois tem um cronograma, não vou dizer, então, já tem um planejamento. Na verdade, eles tinham que estar aqui dizendo para vocês assim, pessoal, nós vamos melhorar a vida de vocês, o DEMAI está fazendo isso, está fazendo aquilo, não, mas o que eles querem mostrar para vocês é que eles querem conceder. Pode passar. Isso aqui é o mesmo slide que está atrás do prefeito, naquela foto lá, tá? Quando ele diz que não haverá aumento da tarifa, não teve nenhuma cidade que foi concedida, privatizada, parcerizada, que não houve aumento. Vai, ela tem que pagar imposto, nós não pagamos como autarquia. Quase 30% de imposto, nós não pagamos. Hoje saiu uma notícia que o CEO da Iguá, que tem Águas do Rio e tem várias outras concessões, foi demitido,
Você sabe por que ele foi demitido? Eu tive que dar risada, porque vou ter que rir, né? Porque ele não deu lucro e dividendos para os acionistas. Por isso que ele foi demitido. Não porque ele não tratou bem a água da população do Rio, porque ele não fez as obras de esgoto, porque ele não alcançou os lucros que aqueles empresários, né, os 3 grandes grupos que contribuem lá, ele não conseguiu o lucro, tá? Então, é verdade, isso aí não acontece lá na SEDAI. Vocês podem olhar, procurem SEDAI Rio de Janeiro, que é um modelo que eles estão fazendo. Hoje o diretor do DEMAI, inclusive, está no Rio de Janeiro, tá? Quando diz que o DEMAI presta serviço à população com o controle da água. Não, o DEMAI vai perder o controle da água, tá? Porque saiu do DEMAI, quem vai controlar é a concessionária, gente. Não é o DEMAI, não vai fazer mais o controle. Quem vai controlar é a concessionária. O patrimônio existente continua sendo público. Sim, continua, mas gerido por outras pessoas. Tá? Não tem nenhuma garantia. Então, o patrimônio do DEMAI não é nem do prefeito, e nem meu, e ninguém, é de vocês, é de todo mundo da cidade. Tá? E o parceiro é um prestador de serviço, não é um proprietário, ele não é. Tá? E é reversível. O DEMAI pode retomar, não é reversível. Eu não conheço nenhuma concessão que foi reversível. Todas foram até o final. No final, ou se reestatizou, e a cidade tomou, ou se fez a concessão de novo. Tá? Pode passar o seguinte. Na realidade, muitos de vocês, né, o primeiro endereço, quem fez foi o DEMAI. Às vezes chegou a rede de água antes de ter pavimento, antes de ter qualquer outra coisa, e vocês têm um númerozinho, uma plaquinha amarela que diz DEMAI lá. Tá? Eu acho que vocês devem ter visto muitas casas assim. E, na realidade, o DEMAI agora tem 38 mil ramais com tarifa social. E a gente quer que continue isso, inclusive amplie isso. Tá? Porque a tarifa social é a garantia de que a pessoa vai ter água, vai ter dignidade, vai ter um endereço, e que isso vai ser bem tratado, porque a gente sempre tratou bem a água e o esgoto. Tá? A próxima aqui. Então, nós temos um plebiscito popular para vocês votarem, é só apontar para o QR Code. Nós temos um Pressione, que é para os vereadores, né, porque os vereadores vão votar no projeto que foi apresentado, e aí vocês votam nesse Pressione, e vai um e-mail para cada vereador para pressionar para eles votarem contra. Tá? Então, eu espero que vocês pensem, que vocês repassem os nossos materiais, tá? Que é bem importante, porque, na verdade, a gente quer defender o futuro dessas crianças que estão aqui. Tá? E a gente não tem, se a gente tivesse alguma dúvida, eu sou funcionário, eu vou me aposentar daqui a 3 anos e alguns meses. Eu não tinha que estar aqui, tá? Eu tinha que estar trabalhando, né? Estar descansando para amanhã trabalhar, mas nós estamos aqui, porque se a gente tivesse alguma dúvida de que esse projeto é ruim para a cidade, a gente não estava aqui. E a gente tem certeza absoluta disso, tá? Então, boa noite para vocês e, né, agradeço vocês estarem aqui numa noite que vocês podiam estar descansando para ver um tema que é tão importante para a nossa cidade e para a vida de vocês. Tá, boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, Sandra. Agora nós vamos passar para as falas das pessoas que estão participando. Solicito que quem vier falar, fale em frente à televisão, é um pedido, e fale o seu nome, e aí comece a fazer sua fala. Daniel Gomes, Fórum das Periferias. Boa noite a todas e todos, aos vizinhos aqui da Belém Velho, Glória, Cascata, vereador Lescano, secretário, Luiz Afonso, Sandra, Edson e demais presentes. O governo fala que não é uma privatização, que é uma concessão de 35 anos. Eu, daqui 35 anos, vou ter 70 anos. O DEMAI, dos atuais servidores, não vai ter nenhum. Quem que vai estar disposto a fazer essa luta? Serão os nossos netos. Olhem o legado que a cidade vai deixar, que esse governo quer deixar, uma água privatizada. O governo gosta de falar de concessões. Teve audiência que se comparou até à iluminação pública. Daí eu falo de uma concessão muito real, que é das empresas de ônibus. Só no ano passado o governo colocou 180 milhões de reais e a passagem aumentou
e Belém Velho vai perder uma linha de ônibus no sábado. Então, não é uma simples concessão, é uma perda do direito social à água. Ou vocês acham que todo mundo que tem a tarifa social vai continuar mantendo? Olha o que aconteceu com a Equatorial. Começou uma caça à conta social. E os problemas que hoje o DEMAI enfrenta é de uma terceirização dos seus serviços, como foi muito bem colocado. Aqui na frente tem um cano que está extravasando a água, vazando água por uma má ligação, onde que a gente já fez pedido, veio a terceirizada, botou uma pedra em cima. É assim que o privado cuida da água pública. Então, imaginem 35 anos de uma Egea, de uma Equatorial, ou qualquer uma dessas, cuidando da nossa água. E a água vai aumentar. Como foi muito bem dito, a empresa vai pagar imposto e vai querer lucro. Enquanto o lucro do DEMAI, que deveria ter sendo investido na melhoria do saneamento, do tratamento, ampliando a distribuição de água, está guardado para a boa vontade do governo Melo. O Melo não quer que o povo tenha água e saneamento. O Melo quer a venda da água, quer a venda do DEMAI. Então, tem que haver um levante popular de todas e todos. E hoje eu falo em nome do Fórum Social das Periferias, que é uma luta diária nossa, do direito que a população trabalhadora, quando chegue em casa, tenha a água para tomar, lavar uma roupa, o que não acontece no verão. E vocês sabem por que aqui na região falta muita água? Uma das culpadas é a Equatorial, que quando dá vendaval, um dos principais serviços afetados é o das casas de bomba e de abastecimento. No último caso, que foi uns 2 meses, a EBAT Cascatinha ficou 5 dias paralisadas, porque o governo não quis pagar hora extra aos servidores. E trabalhador não trabalha de graça, né? Só foi resolver quase uma semana depois. E é nós aqui que sofremos. Então, imaginem com um DEMAI concedido, como eles gostam de dizer. Mas a realidade é de um DEMAI privatizado, entregue ao lucro privado. Então, vamos a lutas em defesa do DEMAI público com direito à água para todas e todos. Obrigada, Daniel. Agora solicitamos Catiúcia Gonçalves, Associação Economia Solidária, Cultura e Educação da Cascata. Obrigada. Boa noite. Sou a Catiúcia, então. Vim aqui, sou da Cascata, ali de baixo, do Morro da Embratel. Né, vim aqui dar o meu depoimento e por que eu defendo o DEMAI público, né, e água para todas, todos e todes. Tá? Eu fui ter água na minha vila, ali encanada, com 12 anos. Eu estou com 48 anos. Certo? Antes disso era só água de poço. Eu enchia 2 baldão assim para minha mãe todo dia, quando chegava do colégio, para ela poder ter água. Certo? Por que a gente não tinha água, sendo que em outras partes de Porto Alegre já tinha água? Porque não tinha vontade política, né, de ter água. Acabamos conseguindo a tal da água com muita organização popular ali. E hoje a gente enfrenta o que no verão?
falta de água de 3, 4, 5 dias. Em plena pandemia, a galera chegava cansada do serviço, porque a pandemia parou quem tinha dinheiro, né? A periferia, ela não parou. As empregadas domésticas continuaram indo trabalhar na casa das patroas, não foi? Os serviços essenciais continuaram, os trabalhadores continuaram, né? Até casa de ração, botou um leite ali, virou essencial e o trabalhador ia. Imagina esse trabalhador chegar em casa e não ter água, gente, que é uma higiene, né? E aí a gente vem percebendo um desmonte do DEMAI. A gente olha aquele bando de cavalete pelas vilas e o DEMAI é uma droga, né, gente? Esse DEMAI não faz nada. Mas foi que nem a outra moça falou, eles tinham 3.000 funcionários há 30 anos atrás, hoje eles têm 1.000. O que uma gestão tem que fazer ao invés de estar procurando comprador para a água, para o sistema de água que deveria ser público? Deveria estar pensando nisso. Como é que eu faço para subir a água todos os dias lá para aquele pessoal do morro? O Morro da Cruz chega a faltar uma semana. Lá a água, as pessoas lá. Eu sou de uma cozinha solidária. Como é que nós vamos distribuir as marmitas se nós não temos água? E aí... concessão, nome bonito para dar, né? Mas a gente sabe que é privatização. A gente está vendo isso com a saúde, né? Eu estou esperando um ano, uma consulta, um exame, né? Na tal da PPP, parceria público-privada, que ia melhorar a minha vida, né? A gente liga para o DEMAI, faz o 156, né? E aí, muito bem, a gente tem a Dina aqui na nossa região, que é uma garota muito competente, é uma funcionária muito boa. A gente põe ali na Heloísa, no FROP, ela dá um jeito de ir, mas não é para ser assim, né? A gente tem que investir em canalização, né? Como é que lá na Nilo Peçanha tem água, tem canalização? Por que aqui na zona pobre, nas periferias, a gente também não pode ter esse serviço? Será que é falta de capacidade? Tenho certeza que não. Acho que é falta de vontade, né? Talvez a gente seja meio invisível, a gente só serve só para trabalhar para eles, né? Na hora de estar lá, como empregada, a gente serve. Na hora de nos dar o que é nosso de direito, não tem. Eu tenho partes da minha comunidade ainda, pasmem, em 2025, que não tem água, a galera depende de carro-pipa. Vocês sabem o que é isso, gente? Quem aqui passa por isso? Né? Pois então, tem várias casas, várias famílias que hoje não têm água, depende de carro-pipa, que é um vereador muito querido e tal, que dá lá, como ele é legal, porque ele tem um pessoalzinho ali, então ele leva lá também o carro-pipa. E aí a gente volta o quê? Para os currais políticos, né? O cara me dá água todo ano, sou obrigada a ir lá votar nele. Que democracia é essa? Que não dá água para todo mundo? A água é um bem público, todo mundo tem que ter a sua água. A água é saúde. Então, a gente tem que defender, é por isso que eu estou aqui defendendo o DEMAI, né? E defendendo a água pública. O governo, Melo, ele tem que se preocupar, está pensando em fazer concurso público para atender melhor a população, né? Tá mapeando essas regiões que não têm a sua canalização correta ainda. Eu tenho um esgoto que eu já fiz lá na minha comunidade, a festa do buraco. Dia sim, dia não, é a água de merda escorrendo. Ela desce lá de uma lomba, ela para na frente da minha casa, porque eu ainda moro aqui, né? Moro no pé da lomba, ela para ali. Todo dia, carro passando, vindo para cima da gente aquela água, as crianças vindo do colégio. É a escola que passa 2, 3 dias sem água, né? Na enchente, a gente recebeu água de todo mundo, gente. Mas, da prefeitura, a gente não recebeu água, né? Então, é isso. Eu quero dizer para vocês que é muito importante a gente estar aqui. O DEMAI é público e a água é nossa. A água não é mercadoria. Obrigada. Agora chamamos Marcos Henrique Ram. Marcos Henrique Ram. Calvente. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa, né? E todo mundo que veio aqui, porque se interessa por um assunto que é fundamental para a nossa vida, para a vida de todo mundo. Tá? O meu nome, então, é Marcos Calvete.
eu sou servidor do DEMAI, sou químico do DEMAI, trabalho no DEMAI há 25 anos, né? E quando eu entrei no DEMAI, lá atrás, o meu trabalho era fazer o controle de qualidade da água, vereadora. Eu andava por toda a cidade, né? A gente tem no DEMAI público mais de 300 pontos onde a gente, residências, escolas, hospitais, onde a gente diariamente coleta amostras de água e analisa nesse controle de qualidade da água. Tá? Inclusive, quando eu fazia esse trabalho, um dos locais onde eu coletava água era a 15 metros daqui, né? Numa casa aqui na Praça Nossa Senhora de Belém, né? E então eu sei como é feito esse controle. E esse é um controle que é feito pelo DEMAI público, né? Então o DEMAI público controla a qualidade da água que é distribuída à população, né? E ao mesmo tempo que o DEMAI controla a água, o DEMAI presta esclarecimentos e dá satisfações para vários outros órgãos de controle, como órgão público que ele é, né? Então, o DEMAI presta contas para a vigilância sanitária dos resultados dessa água, o DEMAI presta contas para o Ministério Público, o DEMAI presta contas para os vereadores, eventualmente, quando eles fazem queixas, né, vereadora? E eles têm livre acesso para pedir informações, né? E o DEMAI sempre presta esses esclarecimentos, né? O DEMAI presta contas para os órgãos ambientais, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, né? Enfim, o DEMAI é fiscalizado. E é fácil fiscalizar o DEMAI, porque o DEMAI é um órgão público. O órgão público, ao contrário do órgão privado, da iniciativa privada, ele é obrigado a fazer tudo o que a lei determina. A iniciativa privada, ela pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Então, se a iniciativa privada pode fazer tudo que a lei não proíbe, então, quando ela acha uma brecha, ela se beneficia dessa brecha e não faz. A iniciativa privada, quando assume uma empresa de saneamento, vocês sabem o que ela faz? A primeira coisa que ela faz? Vocês acham que ela contrata pessoas para cuidar do controle de qualidade da água? Não. A primeira coisa que a iniciativa privada faz quando assume uma empresa pública é contratar os melhores escritórios de advocacia. Porque assim ela vai ter condições de descumprir tudo aquilo que o órgão público cumpria quando fazia desempenhava as suas funções. Tá? Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de deixar registrado e que acho que é muito importante a gente ter no radar. O representante da administração, ele veio falar, né, e falou sobre o tratamento de esgoto, né, que a administração ela quer conceder apenas o tratamento de esgoto, né. Eu quero também lembrar mais uma coisa ao representante da administração. Eu trabalho há 10 anos no tratamento de esgoto, como químico, né? E tem pessoas aqui que acompanham o meu trabalho também diariamente, né? A gente se orgulha do trabalho que faz no DEMAI, né? Para onde vai o esgoto da cidade? Vocês sabem? Vai para o Guaíba. E da onde vem a água que a gente bebe? Do Guaíba. Então, tratar esgoto é tratar água. Não existe diferença. Se a gente descuidar do tratamento de esgoto,
ele volta para a nossa caixa d'água. Então, vir dizer que é só o tratamento de esgoto, isso é balela. A gente não pode aceitar, porque tudo é uma coisa só, é tratamento de água. E o DEMAI, agora eu vou falar... Obrigado, vereadora, já vou terminar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto. O DEMAI tem ótimos números, apesar de todo o sucateamento que a gente tem sofrido no tratamento de esgoto. Apesar de atrasos nos investimentos, que a gente está há quase 10 anos numa letargia que a administração vem impondo ao órgão público. Então, a gente tem que começar a ir para cima da administração, porque não dá mais para a gente ficar nessa paralisia. Tá? Eu vou finalizar, apesar de eu ter muita coisa para dizer, vereador. Eu agradeço. Obrigada. Alexandre Weber, Unidade Popular. O senhor tem 5 minutos, por favor, aqui na frente. Obrigado. Opa, boa noite. Me chamo Alexandre, faço parte da Unidade Popular. E quero primeiro agradecer as falas antes aqui de mim, que foram falas muito boas, em defesa aí do DEMAI público. E a minha fala também vem nesse sentido, né, de DEMAI permanecer público. E eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né. A primeira delas é como é feita a eleição, né, porque o candidato vai lá, se vende ali como gestor, né. Mas qual que é o trabalho de gestão que ele faz, né? O trabalho de gestão de vender a cidade para meia dúzia de empresário, para meia dúzia de amiguinho empresário, engravatado, engomadinho, vender a cidade. Que gestão é essa? Isso é um atestado de incompetência que isso tem que ser colocado. Então, inclusive indo para a lógica do lucro, para ter, né, para ter cada vez mais gente investindo e, em vez de colocar a água, que é um bem assim humano, importantíssimo, coloca para gerar mais lucro, para depois distribuir dividendos para os amigos que têm dinheiro para investir, para ficar cada vez mais rico. Como vereadora, só gostaria de restabelecer, né, que não haverá demissão no projeto que está sendo enviado para a Câmara. Tá? Então, não há o que se falar sobre os servidores que já estão em serviço trabalhando serem demitidos por causa da concessão, que não é privatização. Muito obrigada, pode ficar gravado. Heloísa Helena, comunidade do bairro Belém Velho. Sim, pode falar. Boa noite a todos. Depois. Assim, não vou nem citar a Constituição, que diz que a água é um bem essencial à vida e está garantido na nossa Constituição. Também não vou citar que a Comunidade da Glória hoje não se faz presente aqui, porque estão com toque de recolher lá embaixo e eles não puderam subir. Por isso que tem pouca gente aqui hoje. Acabei de receber a mensagem da conselheira do AP da região. Tá. Então, assim, a água é um bem essencial. As pessoas aqui são tudo novas. Mas eles querem voltar no tempo que para os pobres tinha uma torneira para buscar água e subir morro com uma lata na cabeça. É isso que vai acontecer, porque se eu pegar o sorvete que a irmã está vendendo ali na frente, para mim vender, eu não vou vender pelo preço que ela está vendendo, eu vou querer lucro em cima. Se eles vão continuar tratando a água e passar para privatizada, ou para terceirizada, ou para concessionária, essa empresa vai querer lucro. Se ela vai querer lucro, para quem vai subir o preço da água? Para nós, que já não temos muita água. Porque Belém Velho falta água um dia assim, o outro também. E aí nós vamos ficar sem água. E sem direito a ter essa água, porque não vamos ter direito para pagar a conta. Prova disso é a empresa que foi contratada para ler os relógios, que consegue ler um número que não está no relógio. E a gente não consegue depois pagar essa conta. Vai lá no DEMAI 500 vezes para negociar, e vai para análise, e análise não vem resposta. E é isso, e vai gastando ônibus, vai gastando tudo e não consegue resolver. Os funcionários que estão lá não vão ser demitidos, vereadora, mas eles vão se aposentar. E aí vai ficar tudo na mão da privatizada. Ou a senhora acha que eles vão viver eternamente funcionário e não vão morrer, não vão se aposentar e não vão sair de lá?
Daqui 35 anos, ao contrário de muitos, eu estarei com 102 anos. Não verei a desgraça que estará essa cidade, infelizmente. E a prova de que não funciona legal essas privatizações que visa lucro, e esse lucro não é só para o empresário, porque tem Caixa 2 nisso, prova disso é a SMED, que deu rolo, tá? Tem Caixa 2. É assim, ó, todas as paradas de ônibus que tem aquele outdoor com propaganda, não é de graça. Aquilo ali bancaria o sistema de ônibus gratuito para todos os moradores de Porto Alegre. Mas ele vai para onde aquele dinheiro? Melhorou o ônibus? O nosso ônibus da Carris era o melhor ônibus do Brasil. Hoje em dia é o pior. A nossa água já foi considerada a melhor do Brasil. Hoje em dia está sucateada. E é isso que nós estamos aqui discutindo. E o prefeito tem a Câmara na mão. E eles estão fazendo essas audiências, porque em janeiro, quando ele tentou aprovar a privatização, a gente fez pressão lá na Câmara e ele não conseguiu passar isso. Passou só a FASC, o DEMAI ele não conseguiu. Mas agora ele está fazendo essas audiências para ganhar tempo, para depois fazer e dizer que a gente concordou. E aí... Pessoal, eu não vou abrir a parte, porque os 5 minutos que eram destinados a quem era contrário à concessão, já foram 5 pessoas inscritas, realizaram as suas falas, e agora nós vamos passar para a finalização desta audiência. Inicio com 10 minutos de consideração final pelo DEMAI. O Simba fala. Quem começou foi o DEMAI, terminou o Simba. Nós sempre terminamos por último. O DEMAI começou. Então é o DEMAI. Então nós abrimos mão da fala. O governo abriu mão da fala. Vamos passar então para a Sandra. Não? Não foi comunicado. O Edson Zomar irá fazer a fala pelo SIMPA. Boa noite a todos. Depois de ouvir todas as falas aqui, incluso a própria fala da administração, fica difícil não ser repetitivo. Mas eu acho que fica caracterizado, né, que uma gestão se pressupõe que ela tem que ter uma percepção, uma visão, um interesse voltado ao interesse público. E o que nós ouvimos aqui de conjunto é a demonstração inequívoca de que o DEMAI público estatal é o melhor para a cidade. O modelo apresentado com a palavra concessão nada mais é, como a gente diz, uma forma de privatização facilitada. Facilitada porque não há história de reversão a não ser com indenização. Não há história de reversão a não ser com custo social altíssimo. Nós vemos agora a Sabesp em São Paulo, em pouco tempo, já os danos que tem a nível de esgoto, fim de tarifa social, aumento da água, e com orgulho de estarem faturando bastante, ter subido os índices na Bolsa de Valores. Por quê? Porque a conta subiu, a mão de obra diminuiu, o vencimento de quem trabalha diminuiu, a tarifa social se eximiu, a questão do esgoto não é cuidada, enfim. Essa questão, ela se dá pelo quê? Não é só por maldade, é porque a lógica do público é atender o público se bem gerido e custa somente para manter e aprimorar o serviço. Enquanto a lógica do privado é o quê? É ter o menor custo possível a nível de investimento, a nível de custeio, a nível de mão de obra e a maior arrecadação possível por quê? Não só porque custa mais para pagar imposto, mas porque tem uma coisa que é mais do que imposto, que é a necessidade do dividendo para os acionistas, para o verdadeiro parceiro privado. E o engraçado é que o privado não faz investimento com dinheiro privado, ele faz investimento com dinheiro público do BNDES. Então, é um negócio onde não tem concorrência, na verdade é um mercado cativo e, na verdade, não é um mercado, é um monopólio privado. Se chama monopólio natural, mas esse cara é um monopólio privado. Então, o que a gente pode colocar aqui? Entende? Não dá para se dizer que o DEMAI investe 100 milhões, vai precisar de 35 anos. Não é verdade isso. Ou alguém acha aqui que a Iguá, que a AGEA, que é equatorial, inclusive abrindo parênteses, Porto Alegre pode entrar na história como a primeira cidade refém de uma tomada e de uma torneira de uma mesma empresa. Vai investir dinheiro seu? Não, vai buscar dinheiro junto ao BNDES, que é dinheiro público. Então, essa questão não é verdadeira. E eu não quero dizer que há uma inverdade, mas essa é a realidade da coisa. Então, por que a administração não pode, depois de todo esse processo que a gente está vivenciando agora, fazer uma reflexão
Porque eu acho que na vida, assim como qualquer um de nós, também no sentido político de gestão, se pode fazer uma reflexão, há tempo de reverter isso, entende? Do demais voltar a ter o seu foco no atendimento à população, fazendo o quê? Terminando a ponta do arado, que já está sendo terminado desde o ano passado, não tendo deixado tanto tempo o Sarandi abandonado com o esgoto sendo lançado 130 dias por segundo. A questão própria da fuga d'água, que 10 anos atrás era em torno de 25%, hoje chega a quase 40%. Por quê? Porque nos últimos 8 anos, em vez do foco se atender a população, o foco foi se encaminhar o negócio com o parceiro privado. E parceiro privado, e por isso a gente diz que não é uma questão partidária neológica, o falecido prefeito João Dib, um conservador de direita, que era parceiro, sim, até o último momento na defesa do demais público estatal, parceria se faz com a população. E essa parceria que a gente defende, a parceria com a população. Parceria com a população significa o quê? Fazer o melhor necessário para atender a demanda que existe. E o que fazer? O DEMAI tem autonomia, ter o foco técnico e cumprir o que é a sua missão de conjunto, repor os quadros de servidores, executar o planejado e buscar, sim, financiamento para melhorar o DEMAI público estatal. Porque o mesmo financiamento que vai financiar a IGE ou a Equatorial pode financiar o DEMAI público estatal. Basta o governo sinalizar para o BNDES fazer esse encaminhamento. Por que não fazer isso? Essa é a questão de bom senso, vamos tirar fora a questão política, independente de que seja qual partido que defenda a questão de concessão, nós defendemos o serviço público, nós entendemos que tanto na área do saneamento como em qualquer área, numa sociedade desigual como a nossa, há necessidade sim da prestação do serviço público com qualidade e com custo, entende, acessível, principalmente em áreas onde não há concorrência, como é o caso do saneamento como um todo, não há como ter concorrência. Então não tem por que deixar a cidade refém de monopólio, onde a parte, pela proposta que está sendo colocada pública, vai ficar refém de um comprador só, que é o parceiro privado, por um contrato de 35 anos, com uma taxa de retorno de dividendos garantida em 8,71, como era o estudo passado, ou seja, mesmo que dê tudo errado, ainda vai ter lucro, e para isso vai ter que contingenciar a verba da prefeitura destinada a outras áreas. Então, tudo isso tem que ser refletido. Eu acho que a gente pode acolher a crítica no bom sentido construtivo, fazer essa reflexão, há tempo ainda, temos mais 6 audiências, para que esse debate se transforme num processo de ganho da cidade, mantendo o DEMAI público estatal e permitindo ele funcionar e trabalhar. Esse é o desejo, eu tenho certeza, de todos nós aqui, e a expectativa é que o governo faça essa reflexão. Muito obrigada. Pessoal, então, nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença do SIMPA, do secretário Gelson Guarda, representando o prefeito, dos servidores do DEMAI, do diretor representando o DEMAI, Napoleão Zettermann, muito obrigada, que estamos encerrada a audiência pública. Muito obrigada, que Deus abençoe.